Meus caros amigos, senhores e senhoras de bem, meus irmãos em Cristo Jesus, boa tarde. Hoje estamos no dia 14 de março de 2022. Quero falar com vocês hoje, dando continuidade às nossas exposições sobre pedofilia e incesto infantil, verdade 5. Oro com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Assim orou Jesus a nosso favor. Estou expondo essa reflexão nos dois canais do YouTube de nosso escritório, ou seja, Alonso Advogados Brasil e Alonso Advogados Mensagem para a Alma. Isto porque entendo que trata-se de um fato que vem ocorrendo no Brasil, até mesmo dentro de nossos templos cristãos e outras crenças. É importante que os líderes religiosos se posicionem sobre esta lei e alertem os deputados e senadores que são cristãos para que fiquem acordados quando forem votar essa matéria que vem destroçando a família brasileira desde o seu sancionamento, que se deu em 26 de agosto de 2010, a Lei da Alienação Parental, número 12.318/2010. Na primeira reflexão que fiz, afirmei que Deus é terminantemente contra a pedofilia e o incesto infantil ou adulto. Caso contrário, ele seria o primeiro a regulamentar esta relação. Já disse e volto a repetir: todos os órgãos governamentais foram consultados e todos emitiram pareceres favoráveis à revogação da lei número 12.318/2010. Trago hoje para reflexão o posicionamento de mais dois órgãos do governo: da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, em nota técnica número 01/2019, assunto: análise da Lei Federal 12.318/2010, que dispõe sobre a alienação parental. Após aprofundarem-se na análise da lei, concluíram que, eu abro aspas, conclusão: ante o exposto, conclui-se que a lei da alienação parental não atende à finalidade de proteção integral da criança, na medida em que retira a criança adolescente da centralidade da questão, destinando esse lugar para a relação de conjugalidade conflituosa. Tanto é assim que as sanções previstas no artigo 6º da Lei de Alienação Parental são medidas já presentes no ordenamento jurídico, de que eram aplicadas com fundamento exclusivo no melhor interesse da criança e do adolescente. B.
ao estabelecer como uma das hipóteses de alienação parental, e abro aspas, a falsa denúncia como genitor para obstar ou dificultar a convivência, fecho aspas, a lei deixa de considerar a criança, deixa de considerar o adolescente como sujeito de direito, contrariando a autonomia progressiva de crianças e adolescentes, e fomenta o recebimento de denúncias de crianças, adolescentes de violência, maus tratos e negligência com muita desconfiança. C. É desproporcional, por prever mecanismos de intervenção já existentes no ordenamento jurídico, aplicando-os de modo mais interventivo nas relações sociais. E por último, letra D. Viola os princípios do contraditório, da inércia da jurisdição, da adstritação ao pedido, do duplo grau de jurisdição, da igualdade substancial entre homens e mulheres e da imparcialidade do juiz. Assim conclui a Defensoria Pública de São Paulo em um amplo estudo, e que eu não o lerei inteiro porque me tornaria enfadonho, mas encontra-se lá disponibilizado no site do Ministério da Defensoria Pública de São Paulo. Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça, grupo de trabalho instituído pela Portaria CNJ 27, de 2 de fevereiro de 2021, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021. Eu quero lembrá-los que isto aqui aconteceu somente após a morte daquela juíza no Rio de Janeiro, em que foi levar os filhos para o pai, para a visitação a que ela foi obrigada a fazê-lo. E lá chegando, ela é morta pelo ex-marido na rua, em frente às crianças. Somente após isso é que se preocupou o CNJ em fazer um Conselho Nacional para tratar desse assunto e estudar uma solução para o feminicídio, que infelizmente continua ocupando o 5º lugar do mundo aqui no Brasil, e de igual modo o filicídio, que ocupa o 3º lugar o Brasil no recorde mundial. E as folhas 29 deste documento, o CNJ, esse grupo formado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele faz a seguinte afirmação. Folhas 29. Considera apenas as evidências que confirmam uma ideia estereotipada, ignorando aquelas que a contradizem. Eu faço uma aspas, referindo-se à Lei 12.318/2010. Continua o grupo do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, quando se atribui maior peso ao testemunho de pessoas em posição de poder, desconsiderando o testemunho
de mulheres e meninas em caso de violência doméstica ou em disputa de guarda envolvendo acusações de alienação parental, a partir da ideia preconceituosa de que as mulheres são destemperadas, vingativas, volúveis e menos racionais do que os homens. Da mesma forma, estereótipos operam no descrédito atribuído a relatos de trabalhadores quanto às más condições de trabalho ou à situação de assédio. E as folhas 32 continua o grupo dizendo: isso é inclusive uma violência institucional. Violências praticadas por instituições como empresas ignorar ou minimizar denúncias de assédio sexual, instituições de ensino permitir atividades sexistas como trote ou músicas machistas, poder judiciário expor ou permitir a exposição e levar em consideração a vida sexual pregressa de uma vítima de estupro, taxar uma mulher de vingativa ou ressentida em disputas envolvendo alienação parental ou divórcio. E eu faço um parênteses, é exatamente isto que a Lei 12.318 faz com as mulheres e as crianças. E as folhas 96, em relação à guarda da filha e dos filhos, a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante usada por parte do homem que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos para enfraquecer denúncias de violência e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral da criança ou do adolescente. E continuam afirmando: importante análise conjunta das ações distribuídas, bem como o depoimento especial do menor, de acordo com a disciplina estabelecida pela Lei nº 13.413/2017, cumprindo a notar que não somente nas ações penais é possível relatos de violência por meio da escuta protetiva. A primeira menção de violência, em qualquer de suas formas, pode a magistrada ou o magistrado submeter a criança e o adolescente ao depoimento especial, meio de prova oral e pericial, que poderá ser utilizado em todos os processos a eles relacionados, inclusive para o fim de evitar indevida revitimização. Fecha aspas. Assim termina o grupo de trabalho constituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 26 de agosto de 2010 foi aprovada e sancionada a malfadada Lei 12.318, Lei da Alienação Parental. Já afirmei, com essa lei, a pedofilia foi e está instituída em nosso país. Pergunto aos senhores: vamos deixar assim como está? Vocês querem que caiam em suas casas
uma situação de pedofilia ou incesto infantil para depois se queixarem? Quando esse momento chegar, pode ser tarde demais. Mencionei nas reflexões anteriores que os pais abusadores, os pedófilos, pela Deep Web, foi colhido conversas entre eles. Isto foi feito pela Polícia Federal, não por mim. E essa especialmente, ela foi feita por uma das mães que, desesperada, procurava encontrar a fotografia de seus filhos, e como de fato realmente encontrou. E foi lá e entregou isto para a Polícia Federal dar seguimento às investigações. E lá encontraram o diálogo entre um grupo de pedófilos. E um deles disse assim: eu adoro esta lei, referindo-se à lei da alienação parental. E eu volto a dizer, é possível que o nosso parlamento também adoram essa lei e por isso a relutância em revogá-la? São mais de 10 anos de militância para fazê-los entender que esta lei é prejudicial à sociedade. E até agora permanecem inertes, enquanto crianças são mortas, crianças são abusadas sexualmente, mães são mortas, quer no psíquico, quer fisicamente, e o nosso parlamento nada faz. Eu diria que a economia é muito importante, mas a vida de uma criança, a vida de uma mãe, vale todo o dinheiro existente no universo. E a atenção do parlamento deveria estar voltada para a pessoa da mãe que sofre a violência doméstica e das crianças que sofrem um abuso sexual pelos seus próprios pais. E bastaria apenas uma canetada e esta lei estaria revogada e nós teríamos assim dias melhores para os nossos filhos e as nossas mães. Concluo orando assim por vocês e por mim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.